E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos conversar sobre como interpretar os harmônicos esféricos e os números L e M que aparecem na resolução da equação de Laplace, no caso do campo gravitacional newtoniano. Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a interpretação dos harmônicos esféricos dentro do contexto da gravitação universal, não é no contexto da teoria eletrostática. A primeira a gente vai fazer um resumo. Então nós vimos que o potencial gravitacional, que é uma função escalar de um ponto do espaço, obedece à equação de Poisson, nabla 2φ igual 4πg vezes a densidade de carga que tem naquele ponto. Então eu vou colocar os pontos, né? Vamos supor que eu estou querendo calcular potencial gravitacional em um ponto x do espaço. Portanto, meu Laplaciano também atua nas coordenadas x, x1, x2, x3 ou y, x, y, z. E essa é a equação do potencial gravitacional. E aqui eu tenho a constante gravitacional de Newton. O que nós vimos foi que a solução geral tem duas partes. Ela tem uma parte homogênea, que eu chamei de φ0 de x, que é a solução da equação de Laplace. A equação de Laplace é nabla 2φ 0 igual a zero. E eu tenho uma solução particular, que envolve menos g, a integral no volume, ômega. Aí eu tenho o elemento de volume dentro desse ômega, que eu vou chamar de d3y. Então, y aqui são as variáveis y1, y2 e y3 estão dentro da distribuição de matéria. E aí eu tenho aqui a densidade em função de y. E aqui eu tenho o módulo de x menos y. Certo? Lembre-se que esse aqui a gente encontrou através da função de Green, do operador Laplaciano. E eu resolvo um potencial fora da minha distribuição de matéria através da equação de Laplace e dentro da distribuição de matéria através da integral da função de Green no volume, né, vezes a densidade de matéria que eu tenho lá dentro quando eu estou dentro do volume. Do mesmo jeito que a gente fez no caso da casca esférica. No caso da equação de Laplace, o que nós vimos no caso mais geral possível? Bom, que essas soluções, elas em coordenadas esféricas, as soluções são combinações lineares dos harmônicos esféricos. Ou seja, qualquer solução que eu tenha de R, θ e φ pode ser escrita como uma combinação linear, portanto uma soma em dois números, em M, e uma soma em L, de determinados coeficientes ou de determinadas funções A, L e M, da variável R, Y, L e M, das variáveis θ e φ. Tá certo? Esse é o caso mais geral. Aqui lembra que a solução depende de R elevado a menos L mais 1 e de R elevado a L, né? Mas eu vou deixar essa solução genérica por enquanto. O L é um número natural, vai de 0 a infinito, então essa é uma soma infinita. Mas o M, para cada L, vai de menos L a L, mas aqui eu trato de M positivo. E as soluções para M negativo são dadas pelos duais dos harmônicos esféricos. E eu consigo fazer isso com qualquer solução, porque, bom, a gente viu que a solução da equação de Laplace depende dos harmônicos esféricos, mas também qualquer função de 1 sobre módulo de x menos y também pode ser expandida em harmônicos esféricos. Então, toda solução pode ser escrita dessa forma quando eu estou em coordenadas esféricas. É claro que eu tenho outras bases possíveis. Por exemplo, a gente viu que em coordenadas cartesianas eu tenho séries parecidas com séries de Fourier. E eu também posso escrever qualquer solução em x, y, z a partir de séries de Fourier. O que é natural, né? A gente sabe que isso pode ser feito com qualquer função analítica. Mas aqui a gente está lidando especificamente com coordenadas esféricas por uma questão de conveniência, porque o potencial gravitacional ele é esférico, ou
ele é esfericamente simétrico para uma partícula pontual. Então nós temos esses números, né, L e M, e os harmônicos esféricos, eles obedecem uma equação do tipo Sturm-Liouville, que é basicamente essa equação aqui, R2 nabla 2 y igual a menos L, L mais 1, y, LM. Esse aqui é um problema chamado de problema de autovalores do operador R2 nabla 2. E isso quer dizer que esse operador R2 nabla 2, quando aplicado nos harmônicos esféricos, me dão constantes de movimento. E, portanto, L é uma constante de movimento. M também é uma constante de movimento, mas nós vamos ver daqui a pouco de onde ele vai sair. Outra coisa que nós vimos é quando L igual a zero, eu uso sempre que eu tenho uma simetria esférica. Ou seja, quando o meu potencial não depende de θ nem de φ. Aqui no caso também, claro, M igual a zero. O caso em que L é diferente de zero e M é igual a zero, a simetria é azimutal. Ou seja, não depende de φ. Isso vocês podem ver através dos polinômios de Legendre associados e dos harmônicos esféricos. Então isso significa que sempre que eu tiver uma distribuição de matéria em determinada região do espaço que não seja esfericamente simétrica, eu vou ter L diferente de zero e possivelmente M diferente de zero também, compondo toda a solução do espectro do problema, né? Ou seja, uma distribuição que não é esfericamente simétrica vai causar um campo que não é esfericamente simétrico. E esse campo, ele é a soma infinita de campos base, né, que formam um espaço vetorial. E esses campos eles podem ser interpretados de diversas formas. Por exemplo, aqui eu tenho, vamos colocar aqui, então essa linha aqui é de M igual a zero. Então eu tenho M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, M igual a 4. E as minhas colunas são para L. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4. Se o L for igual a 0, o M obrigatoriamente é 0. Nós já vimos isso. Isso significa que eu tenho a simetria esférica perfeita, a distribuição de matéria é perfeitamente simétrica. Se o L é igual a 1, que é essa primeira coluna aqui, eu posso ter a situação em que M é igual a 0. Então o que acontece? Eu tenho aqui o eixo Z na horizontal. Isso significa que eu vou ter uma distribuição de matéria diferente à medida que o ângulo θ varia. Aqui, por exemplo, eu posso supor que o vermelho tem mais matéria que o azul, portanto, esse lado aqui da esfera, pegando seu equador para a esquerda, tem mais matéria que o lado direito, portanto, eu vou ter um L diferente de 0. E aqui no caso, especificamente, L é igual a 1. E se o M for igual a 1 também, eu também vou ter uma assimetria azimutal. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, mais matéria nessa região aqui. Aqui, por exemplo, para L igual a 2, eu posso ter M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2. Então vejam que eu tenho na figura distribuições de matéria que são compatíveis, né? E assim por diante. Então uma distribuição geral de matéria, se ela não tem L igual a 0 e M igual a 0, geralmente é uma soma de todas essas contribuições aqui, mas dependendo, algumas contribuições têm mais peso do que outras. Por exemplo, a Terra ela é aproximadamente oval, né? Se você considerar a Terra aproximadamente esférica, o que não é verdade, ela é um pouco ovalada no sentido do movimento de rotação, você vê, por exemplo, que ela tem mais massa de água no hemisfério sul e no hemisfério oriental. Então ela tem mais água no hemisfério sul e no hemisfério oriental. Então ela tem o que a gente chama de momento de quadripolo de massa, e ela seria parecida, por exemplo, com L igual a 0 e M igual a 1 aqui, por exemplo. Mas, no geral, ela é uma soma de todas essas contribuições. Então, percebam que cada função dessa aqui, ou seja, cada figura dessa representa um harmônico esférico diferente. E esses aqui formam os estados fundamentais do campo, né? O campo ele pode ser descrito como combinação linear de todos esses estados aqui para L indo para infinito. E o mesmo acontece em mecânica quântica. Em mecânica quântica, a equação que vale é a equação de Schrödinger. E vocês vão aprender que ao resolver a equação de Schrödinger para qualquer potencial simétrico, esfericamente, vocês vão ter que resolver a equação de Laplace.
E se vocês resolverem em coordenadas esféricas, vocês vão encontrar soluções que dependem das combinações dos harmônicos esféricos. E lá vocês vão ter dois números também, L e M, que vocês já devem lembrar do átomo de hidrogênio, né? Eu tenho o número quântico secundário, L, e o número quântico azimutal, M, e para contar os estados de um elétron no átomo de hidrogênio. Lá em mecânica quântica, no geral, o pessoal representa em termos de orbitais, né? Então eu tenho a teoria de orbitais, para L igual a 0, aqui para L igual a 1, eu tenho M igual a 0, M igual a menos 1, M igual a 1, e assim por diante. E aqui cada harmônico esférico representa um estado eletrônico diferente do átomo de hidrogênio. Então note que, mesmo que eu não esteja tratando de uma teoria quântica, eu tenho quantização aparecendo num campo clássico, que é o campo de interação mais simples que a gente tem, que é o campo gravitacional. Então, essa é a interpretação dos números L e dos números M. Cada combinação de L e M forma um estado fundamental do campo gravitacional. Qualquer estado do campo gravitacional, portanto, qualquer solução da equação de Poisson, pode ser escrita como combinação linear desses estados fundamentais. Agora, da onde vem L e M? Porque vocês vão ver que no átomo de hidrogênio, L está ligado ao momento angular total do elétron no átomo de hidrogênio e M está ligado ao momento angular na direção Z. Será que eu tenho essas mesmas relações aqui? Então a gente vai brincar um pouquinho e eu vou falar do momento angular do campo φ. Porque o que acontece é que campos clássicos, assim como campos quânticos, também têm momento angular. E não é diferente do campo gravitacional newtoniano. Esse campo é um campo muito especial porque ele não tem dinâmica, né? Você não vê tempo na equação de Poisson, que descreve o campo gravitacional, mas ele vai ter um momento linear e ele vai ter um momento angular, que são geradores de translações e rotações, tá certo? Isso a gente pode ver mais para frente quando estudar princípios variacionais. Então, a gente pode, no caso de um campo, a gente pode falar de momento linear do campo. E, no geral, o momento linear do campo, ele é definido através de um vetor, já que esse campo é tridimensional, que é um vetor de momento linear, e ele vai ser representado pelo gradiente do campo. Então, eu defino um momento linear, aqui vocês vão acreditar em mim, eu tenho como deduzir, mas eu preciso de princípios variacionais para fazer isso. O que eu estou chamando de momento linear do campo é o gradiente do campo. E, portanto, esse P aqui, na verdade, ele é precisamente o campo gravitacional G. Então, mas aqui eu vou chamar esse cara de P. Então, esse cara é simplesmente o campo gravitacional G. E o momento angular orbital, porque eu tenho um momento angular chamado momento angular de spin do campo, que eu também posso ter, mas eu não vou falar para vocês. Ele é definido da mesma forma que eu defino o momento angular de uma partícula, x vetorial P. Mas aqui eu faço uma ressalva. Aqui eu vou chamar de momento angular orbital um operador L, que é um operador diferencial atuando em φ. Eu vou fazer isso por razões não só históricas, mas de procedimento também, tá certo? Então aqui o P eu substituo por nabla e, portanto, aqui eu tenho φ. O que eu chamo de momento angular orbital é o operador L. Então eu quero o quadrado do momento angular orbital, certo? E esse cara aqui é Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado. Então eu preciso calcular cada um desses caras aqui. Vamos calcular ddx primeiro. Estou calculando as componentes do gradiente. Então primeiro, ddx. Bom, ddx é dr dx ddr mais dθ dx ddθ mais dφ dx ddφ. Bom, r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então a derivada dessa raiz vai me dar meio 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é r,
vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, aqui só vai me restar a derivada de x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado com relação a x é 2x. Então, a derivada desse cara é x sobre r. Isso vai me fazer com que eu tenha a derivada com relação a y. Vai ser, pelo mesmo procedimento, y sobre r ddr mais os demais termos com a derivada em y. E o ddz vai ser igual a z sobre r ddr e aí derivada em z, derivada em z. Tá certo? Então vamos fazer um de cada vez. O θ é arco cosseno de z sobre r. E o φ é arctangente de y sobre x. Né? São as coordenadas esféricas que nós estamos tratando. A derivada com relação ao arco cosseno me dá menos 1 sobre raiz de 1 menos o argumento do arco cosseno ao quadrado. Z ao quadrado sobre R ao quadrado. E aí aqui me resta a derivada com relação ao argumento. Certo? Portanto, as outras derivadas aqui embaixo vão ser iguais, né? Dθ com relação a y, aqui é a derivada em y. E aqui o dθ com relação a z, derivada em z. Bom, aqui o z é constante com relação a x, vai embora. Portanto, aqui eu tenho menos 1 sobre r ao quadrado dr dx. Mesmo resultado vai ser visto aqui, só que aqui é y. E aqui não, né? Aqui eu tenho z fora. Agora, aqui não. Aqui ele vai ficar assim mesmo, depois a gente faz. Tudo bem? E dr dx nós calculamos é x sobre r. Portanto, dr dy é y sobre r. E essa derivada a gente calcula depois. Maravilha. Aí eu venho aqui e começo a substituir ZER cosseno θ. Portanto, aqui eu tenho r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dividido por R2. Então, esse R2 aqui já vai embora com esse. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, raiz seno θ. Esse menos 1 vai embora com esse. Portanto, aqui eu também tenho, olha só, já substituo essa conta aqui por essa aqui. Aí eu tenho y e aqui eu tenho x. Vamos fazer o x primeiro. X é r seno θ cosseno φ. Esse r vai embora com esse r. Esse seno vai embora com esse seno. Então aqui eu vou ter r cosseno θ cosseno φ. E esse R vai embora com um dos R's aqui. A diferença para esse resultado aqui embaixo é que o Y vai ser R seno θ seno φ. Portanto, a diferença desse resultado para esse aqui vai ser que em vez de cosseno φ, eu tenho seno φ. E aqui eu tenho o arco tangente derivada. Aqui também tem a derivada do arco tangente. E aqui também tem a derivada do arco tangente. Só que aqui essa derivada, o argumento não depende de z. Então esse termo aqui não tem em z. Bom, aqui em cima, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Aí, derivada de y sobre x. Mesmo resultado aqui embaixo. Só que a derivada em y. Aqui o y é constante. Vou colocá-lo aqui para fora. Então eu tenho a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado dx, que dá 1. Então aqui eu tenho o sinal negativo. Posso multiplicar aqui dentro do denominador por x ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? X ao quadrado mais y ao quadrado é R2
menos Z2. E Z2 é R2 cosseno ao quadrado de θ. Portanto, vem aqui, coloco o R2 em evidência e aqui fico com seno ao quadrado de θ. E o Y é R seno θ seno φ. Portanto, esse termo aqui cancela com os quadrados aqui. E aí eu tenho esse resultado. Aqui quem é constante é x, né? Portanto, esse termo aqui é 1 sobre x. Aí eu vou colocar x ao quadrado em evidência. Fico x ao quadrado aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse cara aqui nós vimos que dá r ao quadrado seno de θ ao quadrado. X ao quadrado 1 sobre x cancela. E aqui eu tenho r seno θ cosseno φ. Então, de novo, r seno θ cancela com os quadrados aqui. E aqui eu tenho sinal positivo. Certo? Maravilha. Então eu tenho quase todo mundo calculado. Falta colocar aqui r seno θ cosseno φ. Então o r aqui se cancela. Portanto, aqui eu vou ter seno θ seno φ. E aqui eu vou ter cosseno θ. O único termo que falta calcular é esse aqui, né? Esse aqui vai me dar duas derivadas. A primeira atua em z e a segunda atua em 1 sobre r. Portanto, eu tenho menos 1 sobre r2 dr dz. E nós vimos que dr dz é igual a cosseno θ, que é esse termo aqui, certo? E aqui eu tenho ddz 1. Esse cara aqui nós vimos que é seno θ, dá 1 menos cosseno ao quadrado raiz. E o z é r cosseno θ. Vai embora. Vai embora. Portanto, aqui eu tenho seno ao quadrado de θ. Aqui. Se eu tirar 1 sobre r em evidência, fico com 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que dá seno ao quadrado de θ. Portanto, esse com esse aqui me dá seno θ. Então, aqui estão os componentes x, y, z do gradiente. Aí eu vou construir quem é Lx primeiro, ou seja, as componentes de L. Então eu vou primeiro para Lx. Eu tenho y é r seno θ seno φ ddz menos z que é r cosseno θ ddy. Ddy é todo mundo aqui. Dá conta, né, professor? Dá conta. Tem que fazer. Vou passar esse para cá. Esse para cá. E esses aqui também vou passar para cá. E vou passar para cá. Sinal negativo lá. Mais um terceiro, quase que eu esqueço. Sinal negativo. Tiro daqui. Tiro daqui. Passo. Vou copiar e colar para fazer a conta embaixo. O DDR, esses dois termos aqui se cancelam. E eu tenho, olha só, R cosseno θ, seno θ, seno φ, DDR, sinal menos, sinal mais. Vai embora. Esse aqui, eu tenho R com R cancela, R com 1 sobre R cancela. Eu tenho seno φ ddθ, posso tirar em evidência. E aí eu tenho menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, que dá menos 1. E aqui, R vai embora com R. Portanto, eu tenho cosseno de φ. E aí, cosseno sobre seno, que é cotangente. Então, essa é a componente do momento angular do campo na direção x. Na direção y, mesma coisa, vou dar só o resultado. Na verdade, eu vou fazer a conta e mostrar só o resultado. Certo? Então, tá aqui. Cosseno φ ddθ menos cotangente de θ seno φ ddφ. Por fim, Lz. Então, olha só, o momento angular na direção z é simplesmente ddφ. E agora eu monto o quadrado
L2, que é esse cara aqui. Lembre-se que eu estou lidando aqui com operadores diferenciais e não com funções ordinárias. Então, um operador ao quadrado é ele atuando nele mesmo numa função. Então, eu vou atuar esse cara em φ, para não ter erro. Então, eu estou calculando L2xφ, L2yφ mais L2zφ. Certo? Quem é L2x? Vou pegar ele aqui. É ele atuando nele mesmo. O φ vem aqui para dentro. E aí essas derivadas atuam nessas aqui. O menos cancela, né? Posso colocar o menos em evidência em ambas as expressões. Aí agora eu vou fazer por partes mesmo. Esse cara atua aqui. Esse cara entra aqui. E aí abre em duas partes. Esse termo vou deixar aqui do jeito que está. E esse termo entra aqui. O cosseno φ não depende de θ. Pode vir para cá. E aqui eu tenho também dois termos. Que é esse aqui e esse aqui. Esse depende de φ nos dois. Correto? E esse aqui também. Aí eu faço de novo com L2y e L2z. Aqui seno φ. O resto deixa como está. E, portanto, Lz ao quadrado de φ é a derivada segunda de φ com relação a φ ao quadrado. Certo? Essa é a expressão que eu tenho. Ainda não é o final. Perceba que esse termo aqui é igual a esse. Vai embora. Aí eu tenho esse termo e esse termo. Portanto, eu tenho seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Certo? Então, eu vou copiar e colar esse termo aqui em cima. E, portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Portanto, aqui eu tenho d2 dθ2. Esse termo aqui vou colocar aqui em cima também. Esse eu vou jogar para baixo. Portanto, eu tenho cotangente de θ vem para fora. E aí, esses caras aqui, eu vou abrir a derivada. Certo? Eu tenho a derivada do seno vezes a função mais a derivada cruzada. E aqui eu também tenho a soma de dois termos. Derivada cruzada vezes a derivada do termo em questão. Note que aqui eu tenho cosseno seno, menos menos, mais. Os dois aqui são iguais, com sinal negativo para um deles some. A derivada do seno é cosseno, então eu tenho cosseno ao quadrado. E aqui a derivada do cosseno é menos seno, então eu tenho seno ao quadrado. Portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Ah, vou lá. Maravilha. Esses termos aqui, agora eu vou trabalhá-los em conjunto. De novo, cotangente de θ vem para cá. Cotangente de θ também sai da derivada. Então eu tenho cotangente ao quadrado de θ aqui para fora. E de novo eu tenho, similarmente, que eu tive lá em cima, né? Essa derivada com essa derivada. E esse termo também quebra em dois. Essa derivada com essa derivada. Certo? Derivada do cosseno é menos seno. Opa, aqui eu errei, né? Um deles é isso aqui. Maravilha. E a derivada do seno é cosseno. Então esse cara aqui eu vou somar com o primeiro. Percebam que é idêntico com sinal trocado. Vai embora. 0. E aqui eu tenho d2φ dφ2. Tiro em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Portanto, eu tenho aqui um termo em 1 mais cotangente ao quadrado dφ. Certo? Então, esse é o resultado, mas eu ainda posso trabalhar. Em primeiro lugar, 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado de θ. Certo? Lembra cossecante. E agora vamos pegar essa expressão, só trabalhar um pouquinho mais, né?
Lembra que cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado de θ. Vamos colocar aqui dessa forma. E esse cara aqui, cotangente é cosseno de θ sobre seno de θ. Cosseno de θ é d de θ, seno de θ. Vamos colocar aqui dessa forma, certo? E aí eu vou colocar aqui um seno com seno θ aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência 1 sobre seno θ. E, portanto, aqui eu tenho uma regra do produto, né? Derivada do seno vezes essa derivada, mais o seno vezes a derivada da derivada. Portanto, isso aqui vai me dar d de θ, seno θ, d de θ. Esse é o formato de L2. Portanto, L2 é igual a esse operador aqui. Bom, vamos relembrar a forma do Laplaciano, né, em coordenadas esféricas. O nábula 2, 1 sobre R2 ddr, que multiplica R2 ddr, mais 1 sobre R2 seno θ, d de θ, seno θ, d de θ, mais 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ, d2 d φ 2. Vou multiplicar esse cara por R2. Portanto, olha só o que eu tenho aqui. A parte angular do meu Laplaciano, completamente dividida, é igual ao momento angular do campo ao quadrado. Portanto, olha só, lembra que primeiro a gente faz uma divisão, a gente divide a nossa equação. Agora vamos lembrar que eu coloquei aqui a equação que é obedecida pelos harmônicos esféricos. E vou comparar com essa equação aqui. Quando eu comparo com essa equação, eu vou colocar o YLM aqui. O YLM não depende de R, portanto, essa derivada vai embora. E, portanto, comparando essas duas equações, eu tenho L2Y é igual menos L mais 1, YLM. E essa aqui é precisamente a equação angular do meu sistema, com esse operador aqui. Portanto, os harmônicos esféricos eles são autofunções do operador momento angular com autovalores menos L, L mais 1. Então, L está relacionado ao momento angular total do campo. Agora, nós vimos também, bom, esse L é separável, né? E nós vimos que nós temos uma equação polar, que é d2φ dφ2 igual a menos m2φ, certo? Então, esse lado aqui da equação, para L2, portanto aqui a gente está lidando com a solução azimutal, certo? Esse cara aqui, como nós vimos, é LZ ao quadrado φ, né? Porque o LZ é d de φ, simplesmente. E, portanto, esse cara aqui é igual a menos M2, que me dá os autovalores do momento angular ao quadrado na direção Z. Certo? Então eu posso escrever essa equação aqui dessa forma também. Então, é isso que nós temos. Portanto, L está ligado ao momento angular total e M está ligado ao momento angular na direção Z. É chamado de número azimutal. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar hoje, tá certo? Deu bastante conta, mas é assim mesmo. São contas que, se vocês fizerem, vão beneficiar vocês, porque lá em mecânica quântica vocês vão ter que fazer. Então é isso. Até a próxima. Um grande abraço.